Olá! O objetivo deste vídeo é mostrar como fazer uma análise de dados, aplicar filtros a uma base de dados e escrever um relatório em PDF, como por exemplo este. Tudo isso utilizando as ferramentas do GNU, que estão presentes na maioria das distribuições Linux. Neste vídeo, iremos resolver o seguinte problema. Vamos ler uma base de dados contendo dados de estudantes, como nome, nível de estudo e o status no curso. Vamos selecionar nessa base de dados apenas os estudantes que estão no ensino médio e que não estejam reprovados. A partir disso, vamos construir um relatório em PDF como este. Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer é ler a base de dados. A minha base de dados ela se chama texto CSV. Para ler, eu vou usar o comando AWK. Então vou colocar o seguinte: AWK print e vou colocar texto CSV. Ele fez a leitura. Agora aqui no início eu vou colocar o seguinte: vou colocar begin e vou abrir outro bloco. Vou dizer para o AWK que as colunas e o arquivo final, OFS, serão separados por vírgula. Agora sim, o AWK entende que as colunas estão separadas por vírgula. Para facilitar a leitura, eu vou usar o comando coluna, vou colocar T de tabela e vou colocar que o separador entre as colunas é uma vírgula. Assim fica mais fácil de visualizar. Bem, mas qual que é o objetivo? O objetivo será filtrar somente os estudantes do ensino médio e que não estejam reprovados. Então, para isso, aqui antes do print, eu vou colocar um filtro. Como que é feito o filtro? É feito por colunas. Aqui tem a coluna 1 e a coluna 2. Eu quero que a coluna 2 contenha apenas estudantes do ensino médio. E na coluna 3, eu não quero, seria assim, não quero os estudantes que estejam reprovados. Então, fazendo isso, o AWK já filtrou para mim estes 3 estudantes. Bem, a análise foi feita usando o AWK. Agora vamos gerar um documento de texto. Então, para isso, eu vou salvar esses arquivos, vou remover essa parte aqui, e vou salvar isso aqui como relatório, relatório.me. Salvei. Agora eu vou usar o editor Nano e vou ler esse relatório ME. Aqui está o meu relatório. Aqui vou colocar um título. Aqui é o nome do estudante, aqui é o nível de ensino e aqui é o status dele. Então, coloquei apenas nome para as colunas. Agora é o seguinte, eu quero fazer um texto na forma de uma tabela. Para indicar que é tabela, eu vou colocar tabela start, TS e TE. Então, a tabela começa aqui e termina de cá. A tabulação dessa tabela, qual que vai ser? Ora, as colunas estão separadas por vírgula. Então, eu coloco um ponto e vírgula no final. Agora, eu vou dar uma formatação diferente para a tabela. Aqui eu quero que fique negrito e os demais eu não quero que fique negrito. Eu também vou escrever um título para essa tabela. Vou colocar aqui, relatório. Então vamos lá, a primeira linha da tabela, eu quero que isso aqui fique centralizado. Então eu passo para o C, argumento C. Aqui nós temos 3 colunas, então a primeira coluna vai ser centralizada e as outras não vai ter nada nelas. Então SS. Aqui eu quero também que fique centralizado, mas eu quero que fique negrito. Então vou colocar B. Então centralizado negrito e a mesma coisa. Então 3 colunas centralizadas em negrito. As demais eu não quero que fique em negrito, mas eu quero que fique centralizada. Então a última eu coloco um ponto final. Agora vamos usar o Graph para gerar um arquivo de texto. Mas antes aqui na tabela eu vou pedir para ela expandir na tela, para ela ocupar todo o tamanho do A4. Então, vou colocar expand. Vou salvar esse arquivo e agora vou executar o seguinte comando. Graph é o processador de texto do GNU. Vou colocar T porque tem uma tabela. Vou colocar o parâmetro P porque eu quero que a página seja em A4. Eu tenho acentos na palavra, algumas palavras têm acentuação. Então vou colocar aqui está no formato TF8.
e eu quero que a saída do arquivo seja em PDF. Agora eu passo o nome do arquivo, que é relatório.me, e eu vou salvar como relatório.pdf. Salvei. Se eu pedir para abrir o arquivo relatório.pdf, ele já foi gerado. E está aí o nosso relatório. Vou minimizar aqui. Agora, se eu quiser fazer alteração neste relatório, por exemplo, eu quero colocar tudo isso aqui dentro da caixa, eu posso colocar all box e fazendo executando o comando, todo o relatório ficou dentro de uma caixa. Mas aqui ficou muito em cima. De acordo com a BNT, é que o espaço tem que ser 3 centímetros na vertical. Então você pode vir aqui, ó, e colocar SP espaço 3. Reexecuta o comando e está lá o seu relatório. Se você não gostou desse tipo de tabela, você pode também fazer alteração. Você pode, por exemplo, colocar a caixa dupla. E você reexecuta o comando e está lá o seu relatório. Bem, espero que você tenha gostado deste vídeo. Abraços e até o próximo vídeo.